Numa noite tempestuosa, a vida de Sr. Richard Sterling mudou para sempre. Enquanto voltava para casa após um evento beneficente, seu carro de luxo colidiu violentamente contra um poste de luz. O acidente deixou o magnata inconsciente, sendo resgatado pelos paramédicos e levado às pressas para o hospital. Isabella, uma enfermeira dedicada e compassiva, estava de plantão naquela fatídica noite. Ela recebeu o magnata ferido e começou a cuidar dele com um zelo extraordinário. A conexão entre os dois começou a florescer quando, nos momentos de lucidez entre as dores, Sr. Sterling se viu cativado pela presença acolhedora de Isabella. À medida que os dias se transformaram em semanas, Isabella não era apenas a enfermeira que cuidava do corpo ferido de Sr. Sterling, mas também alguém que acalmava sua alma atribulada. Sr. Richard Sterling ficou no hospital por um total de 21 dias após o acidente de carro. Durante esse período, Isabella desempenhou um papel crucial em sua recuperação, não apenas cuidando de suas necessidades médicas, mas também se tornando um apoio emocional vital. Nos primeiros dias, Isabella cuidou dos ferimentos físicos de Sr. Sterling com dedicação e profissionalismo. Entretanto, à medida que o tempo passava, eles começaram a compartilhar conversas mais pessoais. Isabella, com sua natureza compassiva, percebeu a solidão que envolvia o magnata além das camadas externas de riqueza e prestígio. Durante as noites silenciosas e os dias ensolarados, Isabella se tornou mais do que uma enfermeira para Sr. Sterling. Ela se tornou a confidente que ouvia suas preocupações, os sorrisos que iluminavam seus dias sombrios e a presença que preenchia a solidão que ele há muito tempo não reconhecia. O vínculo entre os dois floresceu à medida que compartilhavam histórias de vida, experiências e aspirações. Sr. Sterling começou a confiar em Isabella não apenas como sua cuidadora, mas como uma amiga próxima e confidente. As conversas se tornaram um bálsamo para ambos, oferecendo conforto emocional em meio à adversidade. Os 21 dias no hospital não apenas testemunharam a recuperação física de Sr. Sterling, mas também marcaram o início de uma conexão especial entre ele e Isabella. A proximidade deles não era apenas uma questão de circunstância, mas sim o resultado de um vínculo que se formou nos corredores do hospital, transcendentando a relação tradicional entre paciente e cuidador. Nos dias que antecederam a alta de Sr. Richard Sterling, enquanto os dois compartilhavam momentos íntimos e conversas emocionantes, Isabella sentiu a necessidade de compartilhar sua própria história. Foi em uma tarde serena, com os raios de sol filtrando através da janela do quarto do hospital, que ela escolheu abrir seu coração. Ao lado da cama de Sr. Sterling, Isabella respirou fundo antes de começar. Sr. Sterling, há algo que eu sinto que devo compartilhar com o senhor. Eu sou órfã, ela confessou, olhando nos olhos do homem que se tornará mais do que um paciente para ela. Isabella descreveu a tragédia que a privara dos pais quando ainda era uma criança, revelando as dificuldades e desafios que enfrentou ao longo dos anos. As lágrimas que ela segurava há tanto tempo finalmente encontraram liberdade, escorrendo por suas bochechas enquanto ela abria seu coração para aquele homem generoso que agora se tornará seu pai adotivo em potencial. A reação de Sr. Sterling não foi de surpresa ou pena, mas sim de compreensão e empatia. Ele estendeu as mãos para segurar as dela, transmitindo apoio silencioso e compaixão. Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada que a conexão entre eles se aprofundou ainda mais. Essa revelação tornou a proposta de Sr. Sterling de adotar Isabella ainda mais significativa. Ele não apenas a via como sua enfermeira ou filha adotiva, mas como alguém que entendia a dor da perda e a jornada solitária de superar a adversidade. O dia da alta de Sr. Richard Sterling foi marcado por uma mistura de emoções. A atmosfera no hospital estava impregnada de gratidão e otimismo à medida que ele se preparava para deixar para trás as paredes que testemunharam sua jornada de recuperação. Na manhã ensolarada daquele dia, Isabella entrou no quarto do Sr. Sterling com um sorriso caloroso.
Ele expressou sua sincera gratidão por todo o cuidado que ela havia proporcionado durante sua estadia no hospital. Enquanto ambos refletiam sobre as experiências compartilhadas, Sr. Sterling, com olhos cheios de apreço, disse: Isabela, você trouxe luz para os meus dias sombrios. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Foi nesse momento que Sr. Sterling compartilhou seu desejo de adotá-la como sua filha. Isabela, gostaria de oficializar isso. Quero que você seja minha filha de coração e herdeira de tudo o que construí ao longo da vida. A proposta surpreendeu Isabela, que, inicialmente, ficou sem palavras. No entanto, ao ver a sinceridade nos olhos do Sr. Sterling e sentir o calor de sua intenção, ela aceitou emocionada. Será uma honra ser sua filha, Sr. Sterling. Obrigada por me escolher. Os dias seguintes foram marcados por uma transição suave para a vida fora do hospital. Isabela agora tinha um lar no palacete de Sr. Sterling, onde a riqueza material tornou-se secundária em comparação com o amor e a conexão que eles compartilhavam. A ida de Isabela para sua nova casa, o palacete luxuoso de Sr. Richard Sterling, foi uma transição marcante e cheia de emoções. A limusine preta estacionada à porta do hospital era um símbolo tangível da mudança iminente em suas vidas. Isabela, ainda processando a reviravolta rápida dos acontecimentos, olhou para trás para o edifício que foi seu lar temporário e, em seguida, para o homem ao seu lado que se tornará seu pai. Ao chegar ao palacete, Isabela foi recebida por uma equipe dedicada de funcionários, pronta para ajudar na transição. O luxo e a opulência do novo ambiente eram impressionantes, mas o calor humano oferecido por Sr. Sterling e sua equipe fez com que Isabela se sentisse em casa desde o primeiro momento. A adaptação à sua nova vida trouxe consigo mudanças significativas para ambos. Para Isabela, a transição foi além da mudança física de ambiente. Ela agora tinha acesso a oportunidades e experiências que antes pareciam distantes. Sr. Sterling não apenas a introduziu em um mundo de privilégios materiais, mas também a orientou em suas aspirações e educação. Na primeira noite que Isabela passou em sua nova casa, enquanto deitava na maciez da cama luxuosa, seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. O quarto imponente, decorado com elegância, era um contraste gritante com o ambiente hospitalar que ela se acostumara. Enquanto observava o teto alto, Isabela refletiu sobre a rápida reviravolta em sua vida. Aquele não era apenas um novo lar, era uma entrada para um mundo de possibilidades que pareciam surreal até então. As paredes repletas de história do palacete sussurravam promessas de um futuro que ela nunca ousou imaginar. Os retratos nas paredes contavam a história da família Sterling ao longo das gerações, e Isabela se viu parte dessa narrativa agora. Seus pensamentos se voltaram para Sr. Sterling, que se tornará seu pai adotivo. Ela se perguntou sobre os desafios que ele enfrentou, as alegrias que viveu e as histórias que os dois compartilhariam juntos. A nova família, outrora formada por laços informais, agora estava conectada por laços legais e afetivos. Isabela sentiu um misto de gratidão e responsabilidade. Ela estava determinada a honrar a confiança que Sr. Sterling depositara nela ao escolhê-la como sua filha. A riqueza material ao seu redor era notável, mas ela percebeu que a verdadeira fortuna estava na oportunidade de construir laços afetivos, de se tornar parte de algo maior do que ela mesma. Enquanto a lua derramava sua luz através das janelas ornamentadas, Isabela adormeceu com um coração cheio de esperança e gratidão. A casa nova representava não apenas uma mudança física, mas uma transformação profunda em sua vida. À medida que os dias avançavam na nova dinâmica da vida em família, Sr. Richard Sterling descobriu que Isabela não era apenas a luz que iluminava seus dias, mas também uma fonte constante de alegria e vitalidade. Seu coração, outrora habituado à solidão e ao silêncio, agora se enchia com a melodia alegre dos risos que ecoavam pelos corredores do palacete. O magnata, acostumado à fama e à fortuna que o cercavam, encontrou em Isabela algo que o dinheiro não podia comprar.
Ela não era apenas uma figura filial, era a personificação da verdadeira riqueza que ele descobrira na escolha de formar uma família. O palacete, antes uma residência majestosa, agora transformará-se em um lar repleto de calor humano e conexões genuínas. O som das conversas calorosas preenchia os salões, substituindo o vazio que antes ecoava nas paredes. Sr. Sterling percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais que acumulara ao longo dos anos, mas sim nas relações construídas com base no amor, respeito e escolha mútua. Isabela, com sua presença afetuosa e sorriso contagiante, trouxe uma nova dimensão à vida do magnata, ensinando-lhe que o valor da família transcende qualquer quantia em sua conta bancária. A cada dia, Sr. Sterling testemunhava a transformação de sua casa em um refúgio de felicidade e união. Isabela não apenas preenchia o vazio emocional que ele sentia, mas também adicionava cores vibrantes à tapeçaria de sua existência. A descoberta da verdadeira riqueza, para ambos, não estava nas grandezas externas, mas na preciosidade dos laços familiares que estavam sendo tecidos a cada riso compartilhado e a cada conversa significativa. À medida que Sr. Richard Sterling e Isabela embarcavam juntos na jornada da vida em família, cada dia se tornava um capítulo único de aprendizado e crescimento mútuo. O palacete, outrora apenas uma moradia suntuosa, transformou-se em um palco onde os dois protagonistas, pai e filha adotiva, encenavam uma história de vínculo, superação e celebração. A rotina diária era permeada por momentos de descoberta e compreensão. Sr. Sterling, acostumado ao mundo dos negócios e das decisões estratégicas, encontrava em Isabela uma professora gentil que o ensinava sobre as nuances do amor incondicional. Enquanto isso, Isabela, ainda trilhando seu caminho na transição de enfermeira a filha adotiva, aprendia sobre a complexidade das responsabilidades e as alegrias de pertencer a uma família. Os desafios que enfrentavam eram superados com paciência e apoio mútuo. A formalidade inicial de pai e filha adotiva deu lugar a um vínculo afetivo profundo. O palacete, outrora repleto de salas majestosas, tornou-se um espaço vivo, pulsante com as emoções compartilhadas entre eles. Cada canto do lar agora contava uma história de amor, compreensão e aceitação. A relação deles florescia como um jardim bem cuidado, com raízes profundas e ramos que se estendiam para o futuro. As barreiras formais desapareciam à medida que os dois se tornavam confidentes, amigos e, acima de tudo, uma família. O palacete não era apenas uma casa, era um santuário onde o amor florescia e as alegrias cotidianas se entrelaçavam para criar uma tapeçaria única de vida. Ao entardecer, quando as luzes cintilavam nos corredores do palacete, Sr. Sterling e Isabela encontravam-se no conforto do lar que haviam construído juntos. Ali, a alegria era uma constante, a compreensão era uma linguagem compartilhada, e a vida se desdobrava como uma história encantadora, escrita a duas mãos, repleta de amor, compreensão e alegria. A história de adoção inusitada entre Sr. Richard Sterling e Isabela foi como um capítulo encantado que se desenrolou nas páginas de suas vidas. A mudança que essa narrativa trouxe não era apenas superficial, mas uma transformação profunda que ressoava no âmago de suas existências. A redefinição do significado de família começou a tomar forma nos pequenos gestos do cotidiano. Era visível na maneira como Sr. Sterling, outrora um homem acostumado ao controle de negócios e finanças, encontrava uma nova riqueza nas alegrias simples de compartilhar uma refeição ou dar um passeio pelos jardins do palacete. Para Isabela, a expansão de sua noção de família transcendia os laços sanguíneos, revelando a beleza única de construir vínculos por escolha. A riqueza material do palacete, que antes dominava o cenário, passou a coexistir em perfeita harmonia com uma riqueza emocional recém-descoberta. Os corredores agora reverberavam com risos sinceros, as paredes testemunhavam abraços afetuosos e os quartos ressoavam com histórias compartilhadas.
Cada objeto, antes apenas um símbolo de opulência, tornou-se parte integrante de uma tapeçaria mais ampla, onde memórias preciosas eram tecidas com os fios da conexão humana. A transformação não foi apenas individual, mas coletiva, uma sinfonia de mudança que elevou ambos a novas alturas emocionais. À medida que a riqueza emocional crescia, o mundo ao seu redor ganhava cores mais vivas e a vida se desdobrava em uma dança harmoniosa de experiências compartilhadas. Essa narrativa única, de uma adoção improvável que floresceu em uma família singular, deixou um legado duradouro. Sr. Sterling e Isabella descobriram que, ao escolherem um ao outro, encontraram uma riqueza que transcendia o materialismo, uma riqueza que se manifestava nas risadas que ecoavam pelo palacete, nos momentos de cumplicidade e na certeza de que suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado quando começaram essa jornada extraordinária. E assim, caros espectadores do Caminho da Emoção, chegamos ao final desta emocionante jornada entre Sr. Richard Sterling e Isabella. Uma história de superação, laços inesperados e, acima de tudo, do poder transformador do amor. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa narrativa extraordinária conosco. Cada visualização, cada momento compartilhado é uma luz que ilumina o caminho desta história única. Se você se emocionou, assim como eu, peço que considere apoiar nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se no Caminho da Emoção e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias que tocam corações. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Sejam bem-vindos à família Caminho da Emoção, onde a magia das histórias se encontra com a emoção genuína. Até o próximo capítulo.